as nações da terra, que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa do bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou em nome de Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim, um segredo. Não, mas você pode falar com ousadia. Fala, o segredo é você clamar a Ele. É você clamar a Ele. Você pode se assentar para os pais de Jesus, irmão. A glória de Jesus confere, a força, por muito de Deus. Meus irmãos, Jeremias, capítulo de número 33. Eu quero ser muito breve, como eu te disse, mas eu quero ser muito objetivo nessa noite. Jeremias, ele ouve a palavra do Senhor, ele ouve a revelação do Senhor. Porém, quando Deus fala com Jeremias, Jeremias 33, Jeremias estava detido. Jeremias estava preso. Jeremias estava cativo. E quando ele se encontra preso, cativo, detido, e a palavra do Senhor vem até ele, a palavra do Senhor vem a falar com ele, além dele estar preso, cativo, detido, ele ainda se encontrava muito triste, muito caído, muito desanimado. Por quê? Porque a situação que Jeremias vivia naquele momento era uma situação que aparecia muito sombria aos seus olhos. Era um momento que ele não via muito saída, ele não via muito o que fazer. Por quê? Porque quando a palavra do Senhor vem a Jeremias, e Deus fala com Jeremias, o momento em que ele tem esse relacionamento aberto com Deus, essa intimidade com Deus, o momento em que Jeremias ele se titula e vive numa época que ele era um verdadeiro profeta de Deus, não era um bom momento para os profetas daquela época. Não era um bom momento para os homens de Deus daquela época. Por quê? Porque aquela época era uma época em que os falsos profetas eram populares, os falsos profetas tinham muita integridade, os falsos profetas tinham muito respeito, e os verdadeiros homens de Deus, as verdadeiras mulheres de Deus, ou melhor, os verdadeiros portadores da verdade, eram homens que, além de ser perseguidos, eram presos. Porque o governo naquela época dava total espaço, total liberdade para os falsos profetas. E quando chegava a vez dos verdadeiros portadores da verdade, eles perseguiam até a prisão. E Jeremias, ele é um exemplo mais do que vivo. Porque Jeremias, quando ele está preso, ele não está preso porque ele cometeu algum crime. Ele está preso porque ele se titulava, porque ele era conhecido por Deus, um verdadeiro profeta. E como ele era um verdadeiro profeta, os falsos eram populares, os falsos eram respeitados, e ele, como verdadeiro profeta, ele era preso, ele sofria, ele era perseguido. Então você nota em Jeremias 33 que quando Deus fala com Jeremias, os valores estão invertidos. Porque quem é verdadeiro se torna o falso, e quem é o falso se torna o verdadeiro. Então a gente está falando não de uma simples pessoa, não de um simples título. Estamos falando de profetas, de homens, de portadores da palavra. E como se fala de portadores da palavra de Deus, uma coisa que a gente tem que ter é total sensibilidade ao ouvir a palavra de Deus. Porque não é qualquer palavra que a gente pode ouvir e acatar para a gente.
Não é porque é profeta que a gente pode ouvir e achar que é de Deus e acatar a nossa vida, não. Porque a palavra de Deus é o que tem que ser sensível aos nossos ouvidos. Por quê? Porque eu aprendi que a voz de Deus ela é uma só. A voz de Deus não chega para mim falar B, e para você ela chega e falar A. A voz de Deus não chega para mim e fala sim, e para você fala não, não. A voz de Deus, independente da idade, do gênero, do tamanho, ou até mesmo da posição, a palavra e a voz de Deus, ela é uma só. Porque ela usa, a voz de Deus é usada para conduzir o povo para o céu. E como nós vemos que Jeremias está preso, cativo, detido, perseguido, pelo motivo dele ser um verdadeiro porta-voz da palavra de Deus, algo me indigna, meu amigo. O que mais me indigna não é Jeremias preso. O que mais me indigna é que o povo que outra hora era um povo que tinha uma sinceridade com Deus. O povo que outra hora era um povo que tinha um relacionamento com Deus. O povo que outra hora era um povo que tinha uma intimidade com Deus. Agora é um povo que deixa-se ser enganado pelos falsos portadores da verdade. Mas Deus me trouxe ser enganado pelos falsos portadores da verdade. Por quê, irmão? Porque os falsos portadores vão te conduzir para a perdição, vão te conduzir para o pecado, vão te conduzir para o inferno. Mas os verdadeiros portadores da verdade vão te conduzir para um caminho que pode ser estreito, mas no final vai levar para o sol, irmão. Não deixe ser enganado pelos falsos portadores da verdade. Mas como quem tem que ser, quem é e quem não é. Irmão, escute, não é tempo de pegar a chave de casa, não é tempo de pegar a chave de carro, não é tempo de pegar a chave de apartamento, não é tempo de pegar na sede para o nosso ego, é tempo de pegar a buscar de Deus, de Deus. E arrependa-se e seja batizado no Espírito Santo. Não tem ativo de arrependimento, não tem salvação de arrependimento, não tem ministério de arrependimento. O principal motivo de Deus querer despertar é fazer amor. Se arrependa, não está chegado ao tempo de Deus. Levanta sua irmão, ele me pegar para a igreja e vai fazer discurso. Ele me pegar para a igreja e está disposta a viver o arrependimento da sua alma. Veja por que você prega isso para jovens? Porque o principal objetivo da nossa geração é a gente ser diferente nos iguais. A gente só pode ser diferente se a gente começar pela base do arrependimento. A gente não pode normalizar o pecado. A gente não pode normalizar a mentira. A gente não pode normalizar o que para o mundo é normal. Porque o que para o mundo é normal, para a gente não pode ser normal. Porque a gente é um povo separado e escolhido por Deus. A gente é predestinado a viver diferente, a andar diferente, a falar diferente, porque no final o nosso objetivo também será diferente. Porque enquanto uns preferem a curtição hoje e a condenação amanhã, eu prefiro a separação hoje e o meu galardão garantido no céu amanhã. E o engraçado é que Jeremias, ele vive nessa época, numa época em que ele já tinha muita moral com o povo. O povo inteiro conhecia Jeremias, todo mundo conhecia Jeremias. Sabia que Jeremias era um homem de Deus, sabia que Jeremias era um homem de caráter. Mas mesmo assim, o povo se deixou ser enganado pelos falsos portadores da verdade. Irmão,
Não foi um homem, o falso portador da verdade, que chegou, falou as palavras bonitas e enganou, não. O povo deixou de ser enganado por eles, deixou de ser enganado pelos falsos profetas. E é isso que eu te pergunto, aonde estava a sensibilidade da voz de Deus naquele povo? Porque se cada um chegava e falava uma coisa e o povo levava, se cada um chegava e falava uma coisa e o povo acreditava, se cada profeta chegava e falava uma coisa, o povo acatava para eles, cadê a sensibilidade de ouvir a voz de Deus? E pode ter certeza que a voz de Deus, a primeira coisa que ela te faz, ela te constrange, porque a vontade de Deus é totalmente oposta do que a sua vontade. Então, se a voz ela te massageia, se a voz ela passa a mão na sua cabeça, desconfie-se, porque a vontade de Deus é totalmente diferente da nossa. É por isso que Romanos, o próprio apóstolo Paulo nos diz que Deus escolheu fazer a vontade dele, porque a vontade dele para a gente é boa, é perfeita e é agradável. As nossas vontades são egoístas. As nossas vontades são bipolares. As nossas vontades, ela vai de acordo com um dia, mas a vontade de Deus é perfeita para cada um de nós. E é por isso que eu te digo, é aí que chega a vontade de Deus na vida de Jeremias. Por quê? Porque Deus permitiu Jeremias ser preso, Deus permitiu Jeremias ser levado cativo, e Deus permitiu o povo ser enganado pelos falsos profetas. Aí Jeremias lá na cadeia, e ele lá na cadeia chorando, triste, cabisbaixo, porque ele era o verdadeiro profeta, e o povo não acreditava. E enquanto ele chorava, enquanto ele se entristecia, enquanto ele padecia, enquanto ele gemia para Deus, aí Deus envia Jeremias no meio da prisão. Porque para Deus não existe lugar. Quando ele quer falar com você, ele fala, ponto final. Ele fala no treino, fala no trabalho, fala na escola, fala na estrada, fala no carro, fala em casa. Deus não tem limites para aonde falar com você. Aí Deus fala, e Jeremias fala, o que eu faço? Aí Jeremias Jeremias, clama a mim, e eu te responderei. Hoje é mesmo de resposta de Deus para minha vida. Você vai clamar